Olá, meninos. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a pirohidrólise. Tá? Quando a gente fala em pirohidrólise, a gente está falando na hidrólise dos elementos do grupo dos halogênios, além do boro e do enxofre, e isso acontece em temperaturas próximas a 1000 graus, né? Utilizando vapor de água. Nesse processo da reação de pirohidrólise, os produtos voláteis eles são condensados e absorvidos em uma solução adequada, onde os analitos eles podem ser quantificados. E esse primeiro conceito de pirohidrólise ele foi proposto por um pesquisador chamado Frame, onde ele propôs isso em 1856, e ele estava realizando pesquisas sobre a reação de água com fluoreto de cálcio em temperaturas altas para poder converter a óxido de cálcio. Mas a primeira aplicação como método de preparo de amostras para determinar boro só surgiu em 1890, tá? E aí, essas primeiras investigações para determinar flúor em fluoreto de zircônio só veio surgir, né? Só vieram surgir as primeiras investigações em 1926. Então, você veja que tem um intervalo relativamente grande, né? De um estudo para outro, né? Para que eles pudessem aprimorar esse método de preparo de amostras, tá? E aí, desde dessa época, outros estudos foram feitos para implementar métodos de preparo de amostras que tivessem boa precisão e exatidão, e isso se passou um certo tempo, e aí, entre 1942 e 1945, o uso da pirohidrólise como como método de preparo de amostras, ele foi retomado durante um projeto que eles chamam de Projeto Manhattan, né, durante a Segunda Guerra Mundial. E esse método de pirohidrólise que foi resgatado nessa época, ele foi usado para determinar flúor em fluoreto de urânio, tá? Que foi sintetizado a partir de alguns óxidos. E aí, após esse campo de aplicação da pirohidrólise, ele começou a se expandir, porque se sentiu a necessidade de ter métodos que fossem mais rápidos de preparo de amostras e que você pudesse fazer a determinação de halogênios em vários materiais, principalmente fluoretos de urânio e de toro, tá? E aí eles usavam nessa época suporte de platina para guardar a amostra, e eles usavam um tubo reator, que também era de platina. Nesse período também houve estudos, né, que eles usavam para determinar a constante de equilíbrio da decomposição de vários fluoretos, de metais alcalinos e alcalinos terrosos em diferentes temperaturas. Então, eles faziam essa pirohidrólise usando um suporte de platina para condicionar a amostra, que era inserida num tubo reator aquecido, também de platina. Então, o vapor de água era introduzido no sistema, e aí logo em seguida a solução era condensada e analisada para determinar as constantes de de equilíbrio. E aí teve um trabalho que foi desses pesquisadores, o Domange, e eu nem vou arriscar o outro nome, em 1949, que eles propuseram que a reação de pirohidrólise, ela acontecia de acordo com essa reação que está disposta aqui, e que ela era favorecida com o aumento da temperatura. Então, você tem um fluoreto de urânio aqui, formando o óxido de urânio, e eles propuseram uma reação semelhante para a hidrólise de haletos inorgânicos, também em alta temperatura, e que ele mostra que essa reação, onde esse M é um elemento metálico e o X é um halogênio, tá?
Posteriormente, um outro pesquisador chamado Warf, ele revisou os princípios dessas reações e determinou outros parâmetros termodinâmicos, e ele mostrou claramente qual eram as potencialidades justamente dessa pirohidrólise, né, as potencialidades analíticas da pirohidrólise. E aí, desde então, a pirohidrólise ela tem sido frequentemente aplicada, né, no preparo de amostras sólidas de natureza inorgânica. Nesse outro slide aqui, a gente pode ver um esquema genérico do sistema de pirohidrólise. E aí você tem aqui em A aqui, nessa letra A aqui, nessa parte dessa representação, você tem a entrada do gás de arraste, que pode ser o ar, pode ser o oxigênio ou um gás inerte. Aqui em B, né, essa parte toda aqui é o reator. Em C, é um sistema de aquecimento. Você tem aqui em D a parte da amostra, que é onde é que você coloca o suporte da amostra. Nessa parte C aqui, onde tem um sistema de aquecimento, você pode usar a chama ou o forno elétrico, certo? Esse suportezinho da amostra, ele é introduzido no reator, tá? Que eu já falei, o gás normalmente é oxigênio, tem uma vazão. Oxigênio é um gás inerte, né? A vazão desse gás que entra aqui varia de 0,5 a 1 litro por minuto. Você tem um vapor de água que é gerado ao longo de todo esse reator que vai ser aquecido. Aqui você passa vapor de água, tá? E essa água ela pode ser introduzida nesse sistema utilizando uma bomba peristáltica. Uma outra alternativa também de sistema de aquecimento de água é que esse vapor de água ele pode ser gerado e ele pode ser levado para o reator através do gás de arraste no lugar da bomba peristáltica, certo? O que é que acontece lá nesse processo, né? Você tem uma amostra que é previamente cominuída ou uma amostra que é finamente diminuída. Ela é colocada num suporte que é introduzido no reator D, que a gente já colocou aqui. O gás A, ele arrasta nessa vazão que eu já falei. A água pode ser introduzida com uma bomba peristáltica ou de uma outra forma pelo gás de arraste, né? Esse gás que é saturado com o vapor entra em contato com a amostra aquecida, que está lá na temperatura na faixa de 1000 graus, tá? E ocorre a reação de hidrólise com a amostra, liberando aqueles elementos que você quer determinar na forma de compostos voláteis. E esse vapor contendo o analito passa por um sistema de condensação e ele é recolhido num ambiente adequado, utilizando uma solução absorvedora, que a gente vai falar mais na frente, tá? Durante o processo, né, a reação de pirohidrólise, os elementos do grupo dos halogênios, e o boro e enxofre e alguns complexos, né, como o hexafluoreto de silício, eles são convertidos em ácidos voláteis, né? E esses elementos, sob as condições que a gente já falou, eles são quantitativamente volatilizados e determinados na solução que ele vai ser coletado, que a gente chama uma solução absorvedora. Então, óxidos, hidróxidos e metais também são formados nessa reação, mas eles são um pouco voláteis na temperatura empregada na hidrólise. E aí eles podem permanecer no suporte da amostra. Essa característica é muito importante, né, da pirohidrólise, porque ela pode propiciar a separação dos elementos do analito na matriz, e aí você minimiza problemas de interferência. Então,
Alguns pesquisadores, né, o Orff, eu acho que é assim que pronuncia, e colaboradores, em 1954, eles elaboraram um mecanismo de liberação de flúor, né, a partir de compostos fluorados utilizados na reação de pirohidrólise. Então, para esse estudo que eles fizeram, eles utilizaram o sistema de pirohidrólise com reator e suporte da amostra de platina, tá? E eles propuseram que estes compostos eles fossem classificados em dois grupos. O primeiro grupo incluía os fluoretos naturais e sintéticos dos elementos que formavam hidróxidos pouco solúveis, como alumínio, bismuto, escândio, ítrio, urânio, vanádio e assim por diante, e outros fluoretos de elementos do grupo de terras raras. Aí, o que foi que eles observavam? Que esses elementos eram facilmente volatilizados pela reação de pirohidrólise e que eles liberavam quantidades equivalentes de ácido fluorídricos na solução condensada. E aí eles podiam ser quantificados nessa solução. Já no caso do segundo grupo, que ele inclui os fluoretos dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, esses óxidos formados na decomposição, eles reagem com o fluoreto de hidrogênio que é liberado. Só que essa etapa da reação é uma etapa lenta, e em alguns casos não dá para quantificar, tá? Aí, quando isso acontece, é necessário que a gente adicione um composto para facilitar essa liberação do flúor. E esses compostos, eles são chamados de aceleradores ou de catalisador. O tóxico de urânio, octóxido de urânio, ele é muito utilizado, ele é um dos mais utilizados, né? Um exemplo de acelerador utilizado na reação da hidrólise para promover a liberação quantitativa de flúor. Então, você tem a reação aqui, ó, do fluoreto de sódio, você tem o óxido de urânio, tá? E você tem aqui a liberação de ácido fluorídrico, fluoreto de hidrogênio, tá? No caso do boro, que é essa reação aqui embaixo, tá? Foi proposta a reação dessa daqui. Você tem a presença do boro, né? E você tem aqui a formação do óxido de algum elemento, tá? Formando aqui esse composto de boro e liberando o hidrogênio, tá? Para o enxofre, né? No caso do enxofre, você tem essa formação do SO2 e SiO3, ou seja, o anidrido sulfuroso e o anidrido sulfúrico, tá? Nesse caso, você precisa de usar uma solução absorvedora, que nesse caso a gente usou o peróxido de hidrogênio, a gente não, né? Quem tava fazendo essa reação, né? Os pesquisadores utilizaram essa solução absorvedora sendo o peróxido de hidrogênio em meio alcalino para justamente absorver os gases de enxofre e depois oxidá-los a sulfato, tá? Outra coisa interessante também que foi estudada, foram outros pesquisadores estudaram reações de pireoidólise na presença de diferentes aceleradores. Aí o que foi que eles observaram? Esse óxido de tungstênio também, que é muito utilizado nessa reação aqui do fluoreto de cálcio para a reação de liberação de flúor, e eles observaram o seguinte, que as reações para a liberação de flúor na presença do óxido de tungstênio, essas reações possuem entalpia e energia livre de Gibbs, ou seja, ΔH e ΔG, positivos nas condições normais de temperatura e pressão. E aí eles dizem que nesse caso eles são termodinamicamente desfavoráveis, né? Como eu já falei. Aí o que eles observaram também? Que quando eles elevavam bastante a temperatura, ou seja, temperaturas superiores a 700 graus, a reação se tornava favorável. Ou seja, a entropia do sistema ela é favorável no sentido da formação de produtos, tá? Além do uso de temperaturas elevadas
para essas amostras que são que eles chamam de amostras refratárias, a liberação dos elementos ela pode ainda ser facilitada se a gente adicionar um acelerador, que vai atuar como um fundente, permitindo assim a decomposição e a liberação dos elementos, tá? E aí, quando você usa esse acelerador, você pode utilizar temperaturas mais baixas, tá? Muitos compostos podem ser empregados como aceleradores na reação de pirólise, mas os óxidos ácidos, eles são os mais adequados quando você quer fazer a liberação quantitativa de diversos elementos, tá? Os óxidos como óxido de silício, óxido de titânio, óxido de tungstênio, de bismuto e assim vai, óxido de alumínio, eles são bastante empregados. Esse óxido de vanádio aqui, ele é um dos mais utilizados que a gente vai falar, eu vou falar logo em seguida, tá? Você pode utilizar esses óxidos aqui como acelerador, ou pode ser misturas deles, que muitas vezes é o mais indicado, tá? E geralmente esses compostos são empregados na forma sólida e são misturados na amostra no início, né, antes de iniciar a reação, tá? Entre os aceleradores que a gente já falou aqui, esse óxido de vanádio, ele tem sido mais utilizado, tá? Em muitas das aplicações da pirohidrólise tem usado esse acelerador para determinação de halogênios em materiais refratários, como, por exemplo, materiais geológicos, ligas e vidros. E isso se deve muito ao ponto de fusão, que é relativamente baixo do óxido de vanádio, que é em torno de 690 graus Celsius, tá? E ele ajuda muito numa liberação efetiva dos analetos. Uma coisa que é importante a gente falar é que quando a gente tem temperaturas acima de 850 graus, você tem a volatilização desse óxido de vanádio, né? Que o ponto de fusão dele é 690, e quando você aquece no sistema até 850 graus, você volatiliza esse óxido de vanádio. Aí o que acontece? Consequentemente, ele vai ser arrastado também, junto com o seu analito, para a solução condensadora, tá? E isso você pode causar interferência na determinação dos analitos se você utilizasse, por exemplo, uma volumetria de neutralização, porque aí você iria aumentar a acidez da solução condensada. Mas a presença de óxido de vanádio na solução, ela não vai causar problemas se você estiver utilizando técnicas instrumentais, como o VVIS, né, a potenciometria direta com eletrodinho seletivo, o ICPOS e o ICP-MS. Então, quando você estiver utilizando essas técnicas, mesmo que ele esteja na solução final, ele não vai causar nenhuma interferência nesse processo, certo? Então, os sistemas de pireoidose que foram construídos na década de 50, eles foram utilizados como modelos para que outros sistemas pudessem ser posteriormente desenvolvidos, tá? O uso de diferentes materiais e dimensões é que levaram a modificações de sistemas de pireohidrólise atuais, né? Então, atualmente a gente tem diferentes materiais e diferentes dimensões, né, que foram acontecendo no sistema, mas a configuração básica, ela foi mantida, tá? E apesar da primeira aplicação analítica da pireohidrólise ter sido proposta para o preparo de amostra, focando muito mais o fluxo, os sistemas que foram atualizados, né, desenvolvidos agora, os mais recentes, eles têm sido aplicados para a decomposição de diversos tipos de amostras, né, e para a determinação de elementos não metálicos, como halogênios e o boro e o enxofre, né?
Coisas importantes também que a gente precisa falar, que na reação de pirohidrólise, a liberação dos elementos na amostra, ela vai depender desses três pontos aí, tá? Basicamente depende da temperatura do reator, da forma química em que os analíticos estão presentes na amostra, né? E também da constituição da matriz. A gente já tinha falado que a liberação dos analíticos, eu acho que eu já falei, que ocorre em torno de 1000 graus. Para a maioria dos casos, essa temperatura é a mais adequada, tá? Para o aquecimento do reator, a gente pode empregar os fornos elétricos ou uma chama, tá? Em alguns casos, você pode usar combinações de queimadores e de fornos. Uma coisa interessante é que os fornos elétricos, eles são amplamente empregados hoje, porque eles permitem temperaturas mais elevadas e o melhor controle da temperatura do reator. Dependendo do sistema, a gente vai precisar também que o forno seja desligado até resfriado para a introdução de uma nova amostra. Então, você usa um sistema a primeira vez para fazer a decomposição de uma amostra. E aí você vai precisar, o forno seja desligado e arrefecido, ou seja, né, vai esperar ele esfriar para introduzir uma próxima amostra. Isso pode ser um inconveniente, né, do forno de aquecimento elétrico, porque esse arrefecimento, essa questão de esperar esfriar, é um processo lento, né? Aí você vai demorar um pouco mais para fazer uma segunda, uma terceira, uma quarta amostra, mas esse forno, ele pode ter uma possibilidade de permanecer ligado, né, de forma ininterrupta, se a gente tiver um sistema mecânico para introduzir e retirar o suporte da amostra, que aí ninguém queima, ninguém se queima, não tem nenhum problema, né? Se você conseguir utilizar esse suporte de amostra para introduzir e retirar a amostra do reator, você aí vai reduzir esse tempo de uma amostra para outra de 30 minutos para 5 minutos. Então, é um ganho significativo que você vai ter. Como os reatores de pirohidrólise, eles são aquecidos a temperaturas muito altas, os reatores que são utilizados para colocar a amostra, eles devem ser de sílica fundida, de quartzo, de platina, de níquel ou ainda de cerâmica fundida, tá? Outra coisa importante também, que a unidade de geração de vapor de água, ela normalmente é um recipiente que é aquecido, que contém água, como é que se diz? Deionizada, tá? Essa água também pode ser nebulizada, e você tem um aerossol introduzido diretamente no reator que é aquecido, tá? Esses recipientes que estão à amostra, que estão com a amostra, ele deve ser de um material similar que o material do reator, lógico, não é? Mas a gente precisa ter cuidado, porque alguns materiais eles podem reagir com o analito, tá? Mas aí se for esses aqui, ó, o sílica fundida e o quartzo são os materiais que são mais utilizados para esse fim, tá? Então, na unidade de geração de vapor de água, você pode ter esse recipiente, que é aquecido contendo água deionizada, ou você tem, de forma alternativa, água nebulizada, um aerosol que é introduzido diretamente no reator aquecido. Essa quantidade de vapor de água é importante que ela seja controlada, de forma que você possa garantir que a formação de produto na reação da pirohidrólise seja efetiva e que a gente precisa evitar a passagem turbulenta desse vapor,
porque assim você teria a formação das gotículas de água condensada no suporte de amostra, você pode prejudicar, né? Você pode fazer com que a amostra, ela, como se ela fosse projetada para fora do suporte, e aí você perdeu tanto a amostra como o analito. Então é muito importante que esse vapor de água ele seja controlado para que ele não chegue violentamente lá no suporte da amostra e a amostra seja jogada fora do suporte. Em relação ao gás de arraste, né, além de transportar o vapor através do reator, ele pode auxiliar também na decomposição de amostra. Aí, nesse caso, os gases inertes como nitrogênio e argônio, ele tem somente a função de transportar o vapor de água até o condensador e o frasco da amostra. No caso do ar e do oxigênio, eles podem auxiliar também na decomposição de amostras orgânicas, já que a gente viu que pode acontecer o processo de oxidação e aí ajuda nessa decomposição dos sistemas de pirohidrólise mais recentes. São utilizadas umas placas que eles chamam um sistema Peltier dessa finalidade, que são placas como essa aqui. Mas dependendo da característica do analito, né, podem ocorrer perdas por volatilização, quando esse vapor de água ele é condensado, somente condensado e recolhido, tá? Além do condensador, o vapor de água também condensado, ele deve ser absorvido em uma solução alcalina, né? Como soluções absorvedoras, a gente pode empregar hidróxido de sódio, hidróxido de amônio, bicarbonato de sódio ou um tampão alcalino, tá? É importante a gente salientar que a concentração e o volume da solução absorvedora, elas dependem da quantidade dos elementos que estão presentes na amostra, tá? Que podem ser passíveis de formação de ácidos voláteis nessa reação de pirohidrólise, tá? E dessa forma, quando uma solução absorvedora alcalina é usada, o pH ele deve ser mantido acima de 7 até o final da reação de pirohidrólise, e isso é muito importante falar. E outra possibilidade é quando a determinação é feita por cromatografia de íons, é a utilização da própria fase móvel que a gente usa como solução absorvedora, tá? Um outro aspecto importante na reação de pirohidrólise é uma produção de um suporte contendo a amostra no interior do reator, que a gente já tinha falado, para evitar perdas, tá? Então, o aquecimento, nesse caso, deve ser feito de forma lenta e gradual, tá? Quando é empregado um aquecimento eletrotérmico, a amostra ela deve ser introduzida no reator quando o forno estiver próximo à temperatura ambiente. Então, você faz um resfriamento do sistema entre sucessivas decomposições, tá? de amostras, e aí você vai ter um tempo maior para a execução da sua análise. Essa amostra aqui já é de um reator para pirohidrólise mais novo. Você vê que ele tem coisas semelhantes aqui, ó, você tem oxigênio, você tem aqui um suporte nessa figura aqui. Está representado um sistema que foi desenvolvido recentemente, lá em 2014. Você tem um dispositivo para a introdução da amostra, ó, que foi adaptado aqui a esse reator, tá? Esse dispositivo ele é móvel e ele permite que o suporte da amostra seja introduzido de forma controlada, tá? Então você tem aqui, você deve ir e voltar até que você coloque a amostra aqui no ponto certo, tá? Ele permite que o suporte da amostra seja introduzido de forma controlada no reator a partir da região fria, evitando um aquecimento repentino e a projeção para fora do suporte da amostra, né? Para as amostras orgânicas, esse sistema pode ser controlado de forma que a combustão, né, seja feita antes da reação
de pirohidrólise, tá? Agora, nesse caso, como a gente está mostrando aqui na imagem, o gás de arraste deve ser o oxigênio, tá? Quando a gente usa aqui esse suporte que a gente já tinha falado, você reduz bastante o tempo de uma reação para outra, né? Cai lá para 5 minutos. E como é que a gente aplica essa, para que a gente usa a pirohidrólise, né? Ela é considerada uma alternativa viável, não é? Frente à limitação de outros métodos que são tradicionalmente empregados para o preparo de amostras, tá? Quando você quer, principalmente, determinar halogênios, boro e enxofre, então eles basicamente são, esse procedimento de pirohidrólise é utilizado para fazer essa determinação de halogênio, boro e enxofre, tá? Nessas tabelas aqui, eu vou mostrar uma sequência de tabelas, você tem aqui o analito, né? Aqui nesse caso é o boro, e aí você tem aqui a técnica de determinação, ICP-OS, a amostra, aço, o acelerador, de alumínio, e aí você tem aqui as características do forno, com aquecimento elétrico, temperatura do reator, então ele explica tudo direitinho como é que você tem que utilizar. Nessa outra aqui que tá ruim também, mas você tem aqui cloro, por exemplo, a técnica para determinação, colorimetria, a amostra é um vidro, aqui você tem o óxido de urânio, e aqui ele vem dizendo nessas tabelas aqui, né? Tá bem ruizinha, qualquer coisa depois eu mando de novo. Aqui você tem também, ó, para determinar, por exemplo, aqui nesse segundo, flúor, cloro, bromo e iodo, tá? Em amostras de argila. E aqui você tem o óxido de vanádio, forno com aquecimento também a temperatura 1000 graus, a solução absorvedora, aqui ó, o carbonato de sódio, o bicarbonato, a massa da amostra, né, 2000 miligramas, 2 gramas de amostra.